Salve, torcedor palmeirense! Hoje vamos falar de muita coisa importante que envolve o Verdão, desde movimentações dentro do clube, possíveis negociações com clubes europeus, até a preparação para o grande duelo da Libertadores. O clima no Palmeiras está intenso e a cada dia surgem novas informações que merecem nossa atenção. Vamos começar com o que aconteceu com o nosso rival do Jardim Leonor. Ontem, o São Paulo sofreu uma derrota histórica, levando 6-0 do Fluminense, e isso reacende toda aquela discussão sobre o tamanho do clube e o comportamento de seus dirigentes e torcedores. É impressionante como um time que já teve momentos de glória hoje se vê tão pequeno diante de rivais de peso. A derrota por 6 gols não é apenas um resultado ruim, é um sinal de que o São Paulo vem se apequenando há muitos anos e ainda existem torcedores que se sentem no direito de debochar do Palmeiras. É difícil entender qual moral esses torcedores têm para falar alguma coisa para a torcida alviverde, considerando o histórico recente de humilhações e fracassos. O que se vê é uma soberba que, ao longo do tempo, só se voltou contra eles mesmos. Quem lembra das declarações polêmicas de alguns diretores e presidentes do São Paulo em outras épocas sabe do que estou falando. Falavam do Palmeiras como se fosse um time menor, mas a realidade atual mostra que eles próprios estão longe da grandeza que um dia ostentaram. E a derrota de ontem é apenas uma pequena amostra do que pode acontecer quando o orgulho e a soberba não são acompanhados por planejamento e competência. A Federação Paulista já divulgou a tabela do Paulistão para 20 e 26. E os jogos do Verdão chamam a atenção por suas rivalidades e desafios. O Palmeiras enfrentará times tradicionais e emergentes em confrontos que prometem movimentar não apenas a tabela, mas também a expectativa da torcida. A estreia está marcada para o início de janeiro e cada partida será fundamental para medir a evolução da equipe e a estratégia do treinador. O Paulistão é sempre uma vitrine para o clube, tanto para reforçar a moral do elenco, quanto para mostrar aos torcedores que o Palmeiras continua sendo uma força no futebol brasileiro. E claro, a preparação da equipe segue firme. O primeiro treino em Lima mostrou muito trabalho tático comandado pela diretoria técnica e a intensidade das atividades demonstra que o Palmeiras não está apenas preocupado com a parte física, mas também com ajustes estratégicos que podem fazer diferença em campo. A questão de atletas ainda é um ponto de atenção. Everton, por exemplo, segue como dúvida para os próximos jogos e essa indefinição pesa na escolha da equipe titular. O treinador terá que definir, até o último momento, quem entra em campo. E cada decisão será crucial para o desempenho do time. A expectativa aumenta ainda mais com a finalíssima da Libertadores, marcada para o início da tarde, um duelo que reúne emoção, pressão e história. Cada treino, cada orientação, cada ajuste tático tem um peso enorme nesse momento decisivo. Mas não é só dentro de campo que as movimentações chamam atenção. A presidência do clube também tem novidades que podem impactar o futuro do Palmeiras. Leila Pereira, em entrevista recente, revelou pela primeira vez o interesse em alterar o estatuto do clube para poder disputar um terceiro mandato na presidência. Essa informação mexe com o cenário político do clube e torcedores alviverdes já começam a discutir os possíveis impactos dessa mudança. A política interna de um clube de futebol é sempre complexa. Envolve não apenas decisões administrativas, mas também alianças, estratégias e uma grande participação do conselho e dos associados. A intenção de Leila Pereira levanta questionamentos sobre como isso será recebido e quais serão os desdobramentos. Além disso,
há informações de que Gagliotti, figura já conhecida no clube, também manifesta interesse em retornar à presidência. Esse cenário de disputa traz ainda mais atenção para o momento político do Palmeiras, e cada passo pode gerar repercussão significativa tanto internamente quanto entre a torcida. E não podemos deixar de falar das movimentações internacionais que envolvem o clube e seus jogadores. A Conmebol demonstrou interesse em realizar finais de Libertadores fora da América do Sul, e cidades como Miami aparecem como opções atrativas. Outros países, incluindo Catar e Arábia Saudita, também demonstraram interesse em sediar partidas decisivas, buscando contratos vantajosos. A ideia não é tornar isso uma rotina, mas sim explorar oportunidades pontuais que valorizem o torneio e tragam retorno financeiro e de visibilidade. A Europa, por enquanto, não é prioridade, mas, dependendo da proposta, o cenário pode mudar. E, claro, o mercado de jogadores está sempre em movimento. O Napoli, por exemplo, mostrou interesse em Flaco Lopes com uma oferta considerável. E o Olympiacos prepara uma nova ofensiva para o zagueiro Benedetti. São movimentações que podem alterar a estrutura do elenco e que exigem atenção da diretoria para tomar decisões estratégicas. Cada negociação envolve valores, projeções e o futuro dos atletas, e o Palmeiras precisa equilibrar a manutenção de seu plantel com oportunidades de negócio vantajosas. Tudo isso compõe um momento intenso e dinâmico dentro do clube, com decisões que impactam não apenas o presente, mas também o futuro do Palmeiras. A torcida acompanha, vibra, comenta e se posiciona diante de cada notícia, e esse engajamento é parte do que mantém a energia do clube sempre alta. O Palmeiras vive um período de expectativa máxima, tanto dentro quanto fora de campo, com jogos decisivos, preparações rigorosas, decisões políticas importantes e negociações estratégicas que podem mudar o cenário do futebol brasileiro e internacional. Cada detalhe importa, e cada passo tomado pela diretoria, comissão técnica e jogadores será analisado e comentado pelo torcedor, que não perde a chance de se envolver e expressar sua opinião. As próximas semanas serão decisivas, com treinos, ajustes táticos, escolhas de elenco e o desenrolar das movimentações políticas internas. A torcida está atenta, e a pressão cresce, pois todos sabem que cada decisão pode ter impacto direto nos resultados dentro de campo e na imagem do clube fora dele. O Palmeiras segue trabalhando, se preparando e mostrando que está pronto para encarar desafios, manter sua força e continuar sua trajetória de sucesso. A atenção aos detalhes, a análise das notícias e o acompanhamento de cada passo é essencial para entender o momento do Verdão, que não apenas se concentra nos jogos, mas também em fortalecer sua estrutura administrativa, política e esportiva. Cada entrevista, cada movimentação de mercado e cada treino ganha importância, porque tudo está conectado à performance da equipe, à política interna e ao futuro do clube. O torcedor palmeirense acompanha de perto, participa, comenta, vibra e às vezes se frustra, mas é justamente essa paixão que mantém o clube vivo e em constante evolução. No meio de tanta expectativa, a preparação para o duelo decisivo da Libertadores se destaca, com treinos intensos, definições de elenco e estratégias que podem fazer a diferença. A diretoria e comissão técnica estão alinhadas, ajustando detalhes para garantir que o Palmeiras chegue em sua melhor forma para o confronto. É um momento de tensão, mas também de oportunidade. E cada passo dado é cuidadosamente planejado para manter a competitividade do clube.
A combinação entre política interna, negociações de mercado e preparação esportiva mostra a complexidade de gerir um clube grande como o Palmeiras. Cada decisão, seja administrativa ou tática, carrega repercussões diretas sobre a torcida, o desempenho em campo e a projeção internacional do clube. E é nesse contexto que o Verdão segue avançando, buscando consolidar sua força, se preparar para desafios importantes e manter a posição de destaque no futebol nacional e internacional. O clima em torno do Palmeiras continua fervendo, e não é apenas por conta das decisões dentro de campo. A expectativa para os próximos dias é enorme, especialmente com a final da Libertadores se aproximando. Cada treino, cada orientação tática, cada movimentação de bastidores é acompanhada com atenção redobrada pelo torcedor. A preparação do elenco segue intensa, com foco total em detalhes que podem fazer a diferença em um confronto decisivo. Abel Ferreira, treinador do Verdão, tem trabalhado minuciosamente nas estratégias, ajustando o posicionamento, transições e marcação, buscando extrair o máximo de cada atleta. O primeiro treino em Lima deixou claro que a comissão técnica não está medindo esforços para que a equipe esteja pronta para a grande decisão, e a dedicação dos jogadores reflete o profissionalismo do clube. A indefinição de alguns atletas, como Everton, ainda mantém a torcida em suspense, mas ao mesmo tempo mostra uma flexibilidade do treinador em adaptar o time às circunstâncias e ao adversário que terá pela frente. Cada escolha será decisiva e a pressão para acertar é imensa, mas a experiência da comissão técnica e a qualidade do elenco são fatores que jogam a favor do Verdão. Paralelamente, a questão política dentro do clube continua gerando debates e repercussão. A declaração de Leila Pereira sobre o interesse em alterar o estatuto para concorrer a um terceiro mandato reacendeu discussões acaloradas entre associados e torcedores. A política de clube, como sabemos, é sempre complexa, mas em um momento de tanta visibilidade, cada passo se torna público e amplamente analisado. A possibilidade de Gagliotti retornar à presidência adiciona uma camada extra de complexidade, pois coloca frente a frente interesses distintos dentro da mesma base de comando. As eleições e decisões políticas não afetam apenas o planejamento administrativo, mas também a estabilidade do clube, influenciando negociações, projetos de longo prazo e até o ambiente dentro do vestiário. A forma como essas movimentações internas serão conduzidas pode impactar diretamente a confiança dos jogadores e a harmonia do elenco. E é por isso que cada informação que surge gera repercussão imediata. Enquanto isso, o mercado internacional segue observando o Palmeiras de perto. A oferta do Napoli por Flaco Lopes é apenas uma das muitas movimentações que sinalizam o interesse europeu nos talentos do Verdão. Embora o valor apresentado possa não convencer a diretoria, a atenção de clubes estrangeiros mostra o prestígio do elenco alviverde e o reconhecimento da qualidade técnica dos jogadores. O Olympiacos, por sua vez, continua acompanhando de perto Benedé, o jovem zagueiro de 19 anos, sinalizando uma possível investida que pode movimentar a janela de transferências. A diretoria terá que equilibrar com cautela a manutenção do plantel com a abertura para oportunidades vantajosas, considerando o impacto de cada saída ou entrada no desempenho do time e na composição do elenco. Além das movimentações individuais, a própria Conmebol sinalizou que deseja explorar a realização de finais de Libertadores fora da América do Sul, o que abre novas perspectivas para o futebol sul-americano. Miami
Catar e Arábia Saudita aparecem como locais em potencial para sediar jogos decisivos, cada um oferecendo condições e contratos que podem tornar o torneio mais atrativo financeiramente e em visibilidade. A proposta não é tornar isso uma regra, mas sim aproveitar oportunidades pontuais que valorizem a competição. A Europa, por enquanto, não é prioridade, mas a abertura para negociações pode alterar esse cenário dependendo das condições oferecidas. Todas essas movimentações demonstram que o Palmeiras não atua apenas dentro de campo, mas também na gestão de imagem, finanças e projeção internacional, mantendo-se atento a cada possibilidade que possa consolidar sua força no cenário global. A tabela do Paulistão 2026 também mostra a diversidade de desafios que o Verdão terá pela frente, com jogos contra times tradicionais e emergentes que exigem preparação, atenção e comprometimento do elenco. Cada confronto será um teste, não apenas técnico, mas psicológico. E a equipe precisa estar pronta para lidar com todas as situações que surgirem, mantendo o nível de desempenho que se espera de um clube do tamanho do Palmeiras. Enquanto isso, o dia a dia no clube segue com intensa rotina de treinos, ajustes táticos e preparação física. Abel Ferreira lidera sessões detalhadas, observando cada movimento, cada posicionamento e cada detalhe que pode gerar vantagem em campo. A comissão técnica analisa adversários, define estratégias e realiza simulações para que os jogadores estejam prontos para qualquer situação. A concentração é total e a mentalidade de vitória é cultivada a cada atividade, reforçando a cultura vencedora do clube. Paralelamente, a torcida se mantém ativa, acompanhando notícias, analisando declarações e participando de discussões sobre política, mercado e desempenho da equipe. O engajamento da torcida é parte essencial do ambiente do clube, pois cria pressão positiva que estimula o elenco e fortalece a presença do Palmeiras na mídia e na opinião pública. Cada comentário, cada análise e cada expectativa da torcida contribuem para a atmosfera que cerca o clube, tornando cada vitória ainda mais valorizada e cada desafio mais desafiador. A preparação para a final da Libertadores é, sem dúvida, o ponto alto deste momento. Treinos intensos, reuniões táticas e definição de relacionados são conduzidos com a máxima atenção, pois cada detalhe pode influenciar diretamente o resultado. O elenco sabe da responsabilidade e a comissão técnica busca manter todos focados, motivados e prontos para entregar seu melhor desempenho. Em paralelo, a questão administrativa e política do clube não perde relevância. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Há um burburinho quente circulando pelos corredores do futebol sul-americano, daqueles que fazem dirigente torcer o nariz e torcedor abrir o sorriso. Nos bastidores da grande decisão continental, um suposto diálogo teria acendido o clima entre dois dos personagens mais influentes do cenário atual. De um lado, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, sempre afiada nas palavras. Do outro, Bruno Henrique, referência técnica e emocional do rival na final. Segundo relatos que teriam vazado de uma conversa informal, Leila soltou uma provocação que rapidamente se espalhou como gasolina em fogueira já acesa. Vai ter apostinha amanhã? A frase, ainda envolta em mistério sobre o tom e o contexto exato, teria sido dita com aquele sorriso que mistura charme político e pitada de ousadia esportiva. Bastou isso para transformar o cochicho em manchete.
Muita gente interpreta como brincadeira saudável, típica de quem vive o futebol com paixão. Outros veem ali uma cutucada estratégica, uma tentativa de mexer com o psicológico do atacante que costuma crescer nos momentos decisivos. Nos arredores do estádio, torcedores comentam como se tivessem ouvido a conversa pessoalmente. Uns dizem que a provocação de Leila foi apenas uma resposta bem-humorada a uma troca antiga de farpas. Outros juram que Bruno Henrique encarou tudo com naturalidade, limitando-se a um sorriso discreto, daqueles que podem significar confiança ou pura indiferença. Nada confirmado, claro. Mas o charme do rumor está justamente nessa névoa que nunca se dissipa completamente. O fato é que a suposta frase caiu como tempero perfeito para uma decisão já carregada de expectativa. Se realmente houve apostinha, ninguém sabe. Talvez seja só mais um ingrediente no vasto folclore que envolve o futebol das Américas. Mas, verdade ou não, o comentário entrou de vez na conversa da torcida, que não perde a chance de transformar qualquer detalhe em combustível emocional. E enquanto dirigentes, jogadores e clubes tentam manter a compostura, o rumor segue crescendo, alimentando debates, memes e teorias. No fim das contas, é o tipo de história que faz o futebol parecer ainda mais vivo. Uma simples frase, real ou não, capaz de incendiar a imaginação de milhões. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!